A infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Nesse momento, nós vamos serenar os nossos corações e vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, rogando a Jesus, rogando aos benfeitores amigos que nos amparem, que nos iluminem, que nos protejam, para que nós tenhamos um bom ensinamento, que a espiritualidade amiga nos envolva com suas vibrações amorosas, para que nós possamos estar receptivos a todos esses ensinamentos que nós formos receber. Gratidão por mais essa oportunidade e que assim seja. Então, a nossa palestra, ela tem como tema Treino para a Morte. Essa palestra, ela foi, a base dela é um texto do Humberto de Campos, do Irmão X, contido na obra Cartas e Crônicas, e foi psicografia do Francisco Cândido Xavier. E esse texto é o texto número 4 dessa obra. E esse texto se chama Treino para a Morte. Poucas vezes nós gostamos de abordar o tema morte. Muitas vezes nós somos cheios de, como se diz, preconceitos a respeito da morte, temos um temor da morte, às vezes a gente não gosta nem de falar a palavra morte, mas nós temos que lembrar que nós somos espíritos transitórios nesse mundo terreno e que nós teremos que voltar para a nossa casa algum dia. Quando nós terminarmos as nossas tarefas, nós teremos que voltar de retorno à nossa casa, na pátria espiritual. E nós temos que lembrar também que nós não viramos santos quando nós desencarnamos. Nós continuamos com as mesmas ideias, com as mesmas atitudes, só que desvestidos do corpo físico. E quando nós voltamos à nossa verdadeira pátria espiritual, à nossa verdadeira pátria, melhor dizendo, nós voltamos nus. Nós não levamos nenhuma do ponto de vista material. Não levamos o corpo físico, não levamos nada material. Nós vamos levar todas as nossas conquistas morais, e essas conquistas semeadas ao longo da nossa existência física. É isso que nós levamos de retorno à pátria espiritual. O bem que nós tivermos feito, as nossas conquistas do ponto de vista do intelecto, tudo, quando a gente cumpre as nossas tarefas no nosso ambiente familiar, lá no trabalho, em todos os lugares onde nós estivermos, a gente vai deixando a nossa marca. Quando nós voltamos para a pátria espiritual, nós vamos, então, sermos confrontados com a nossa consciência. Então, na realidade, nós temos que treinar para a morte todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque hoje nós estamos colhendo a nossa semeadura do ontem. Amanhã nós colheremos a semeadura do hoje. Então, cada dia que nós vivermos aqui na Terra, nós temos que viver como se ele fosse o último dia da nossa existência física. Porque o momento do nosso retorno, a gente não sabe. A gente tem a certeza que um dia ele chegará, mas quando vai chegar, a forma o que acontecerá conosco para nós, para o nosso espírito deixar esse corpo físico, nós não sabemos. E isso está lá no nosso projeto reencarnatório, quando a gente faz as coisas direitinho, quando a gente não abrevia a nossa volta ao mundo espiritual. Que bom quando nós completamos as nossas tarefas aqui, que são chamados completistas. São aqueles espíritos que terminam as suas tarefas aqui na Terra no tempo certo. Mas o que acontece,
por causa da nossa imprevidência, das nossas atitudes, nós muitas vezes abreviamos esse tempo do retorno. Então, por vários fatores. O irmão X, nesse texto, Treino para a Morte, ele nos dá algumas dicas de como proceder para que nós possamos nos preparar durante a nossa existência física para a nossa volta. E uma volta exitosa, porque nós sabemos que lá no mundo espiritual há muitas moradas, nos ensinou Jesus, e nós seremos atraídos lá na espiritualidade para aqueles mundos pelos quais nós tivermos afinidade, pelas nossas construções que tivermos feito aqui na existência física. Então, um dos primeiros itens que Humberto de Campos nos fala é com relação à alimentação. Que nós estamos aqui na Terra e nós devemos pensar na alimentação de nos alimentarmos para vivermos, para que nós tenhamos energia suficiente para as nossas atividades metabólicas fisiológicas. Então, nós precisamos nos alimentar sem exageros, evitando ao máximo que nós pudermos a ingestão de carne. Por quê? Porque os animais são nossos irmãos na caminhada evolutiva. À medida em que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos deixando esses hábitos de nos alimentarmos dos animais. Por quê? Porque são seres vivos, que muitas vezes eles se sacrificam para saciar a nossa, as nossas imperfeições, os nossos vícios da gula, e não viver para comer. Então, a alimentação saudável, equilibrada, sem a ingesta exageradamente da carne, também faz com que a gente treine para a morte. E também aqui a gente não fala de radicalismo. Por quê? Porque eu posso ser uma pessoa que me alimento, que sou vegetariana, mas eu posso ser uma pessoa egoísta, uma pessoa má, uma pessoa maledicente, uma pessoa orgulhosa. Então, não é aquilo que entra pela boca que é o mal, mas é aquilo que sai da nossa boca é que é prejudicial para nós. E ao passo que eu posso ser uma pessoa que ainda me alimento de carne, mas ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa cumpridora dos deveres que eu tenho aqui na Terra. Então, não é, mais uma vez repetindo, não é aquilo que entra pela boca que é o mal, mas aquilo que sai da nossa boca. Então, a primeira dica é com relação à alimentação. A segunda dica é com relação aos vícios. Aos vícios do fumo, aos vícios do álcool, aos vícios dos aditivos químicos. Todos os vícios lesam a nós, lesam o nosso perispírito e nós teremos que responder por todos os males que nós tivermos feito justamente pelo uso do fumo, do álcool, dos aditivos químicos, do excesso de medicação. Então, a gente vai responder. Quando a gente fala do fumo, a gente tem que buscar o máximo que nós pudermos para largarmos o vício do tabagismo. Faz mal para a nossa saúde, é prejudicial, sim, nós sabemos disso. E há pessoas que, para desculpar o vício, dizem assim: fulano não fumava e olha só, morreu, deu câncer de pulmão e ele nunca botou um cigarro na boca. E eu fumo e eu sou saudável. Então, não há desculpa. Como que nós vamos deixar que um cigarro domine a nossa vida? Há médicos que nos falam que a nicotina é um dos vícios mais difíceis da gente se livrar. Então, evitar ao máximo fazer uso do fumo, como às vezes na distração, na brincadeira, porque os outros estão fumando, eu vou fumar também, para ficar socialmente incluído naquele grupo. Não é por aí, a gente tem que cuidar com isso. Da mesma forma, o álcool. Ah, mas eu bebo só socialmente, eu bebo lá no final de semana, eu fui lá naquela festa, eu bebo.
O que acontece muitas vezes? A gente bebe socialmente, mas vai numa festa e dá vexame, faz fiasco, bebe até cair, perde a consciência. Então, que tipo de escolha nós estamos fazendo? Temos que ter cuidado, sim, com o vício do álcool e dos aditivos químicos que a gente tem que valorizar a vida, porque nós sabemos muito, estamos catedráticos de saber dos malefícios do fumo, do álcool e das drogas. Então, nós temos que pensar em valorizar a vida, em cuidar do nosso corpo físico. Ele é o nosso templo, do nosso espírito, é a nossa morada. É ele que nos ajuda na execução das nossas tarefas aqui na Terra. Então, vamos cuidar do nosso corpo físico. A questão do sexo também é uma outra dica que Humberto de Campos nos coloca. O respeito ao nosso corpo físico nas questões de natureza sexual, o respeito com o nosso companheiro, com a nossa companheira, o amor que a gente devota. A questão do sexo, ela é uma questão extremamente complexa, ela mexe muito com as energias, nós temos que construir isso muito bem. O centro genésico, que é o que comanda as funções da vida, que comanda as questões da sexualidade, ele tem que ser cuidado da nossa parte. Então, essas questões do sexo nós temos que cuidar, sim, cuidar do nosso corpo físico, cuidar do nosso pensamento, porque muitas vezes a gente pode não fazer determinadas coisas pelo ato em si, mas podemos fazer pelo pensamento. A cobiça com relação a alguém, às vezes as pessoas se fixam no corpo físico, na aparência física, e acabam, então, se iludindo nas questões de natureza sexual. Então, isso é uma coisa que Humberto de Campos nos coloca, não só Humberto de Campos, mas os benfeitores amigos nos falam que há muitos espíritos que quedaram, que acabaram se comprometendo muito espiritualmente falando, por questões de desvios de natureza na área da sexualidade. Também há uma dica com relação à administração dos bens terrenos. Nós, ao voltarmos para casa, lá na espiritualidade, nós não levamos nem o corpo físico. Então, vamos administrar os nossos bens terrenos sem apego demasiado. Sejamos usufrutuários, uma vez que nada, absolutamente nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Nós somos depositários daqueles bens. Então, não vamos nos apegar, vamos procurar deixar sempre tudo organizado, as questões dos testamentos, deixar tudo organizado, porque isso é que a espiritualidade nos coloca, que muitas vezes aqueles espíritos que tiveram muitos bens terrenos, ao voltarem à pátria espiritual, veem os filhos, os seus herdeiros se degladiando por conta das questões materiais, brigando e perturba o espírito que volta à pátria espiritual. Por quê? Porque ele não organizou essas questões. Então, que a gente possa sempre deixar tudo organizado, como a gente quer, para quem que a gente vai deixar tudo isso sempre prontinho, porque a gente não sabe a hora que a gente vai voltar. Então, que a gente sempre deixe isso tudo muito organizado. Uma outra questão é a questão dos apegos aos laços consanguíneos, aos nossos familiares. Será que nós estamos preparados para dizer o adeus aos nossos familiares? Como que é o nosso apego em relação aos nossos familiares? O amor, ele liberta, o amor é um sentimento libertador das nossas consciências. Então, quando a gente ama verdadeiramente os nossos familiares, e no momento em que eles têm que voltar à pátria espiritual, que nós o libertemos, que mantenhamos a saudade na esperança do reencontro um dia, mas que não sejamos aqueles apegados e que muitas vezes nos revoltamos, não nos resignamos com os desígnios de Deus, quando temos que dar o adeus para aqueles que nós amamos. Então, que o nosso apego seja construtivo e que a gente saiba dizer adeus no momento certo.
há momentos em que, naquele nosso familiar, por uma doença, por uma questão, por um acidente, ele deixa o corpo físico, o seu espírito deixa o corpo físico e ele volta ao mundo espiritual. Nós que ficamos com saudade, sim, porque a saudade traduz o amor que nós sentimos, e a saudade é um sentimento que nós sempre teremos, mas temos que sofrer de forma resignada, sem nos revoltarmos contra os desígnios de Deus perante esse momento da despedida. Porque a morte, na realidade, a gente tem que tirar esse mito. A morte é o retorno do espírito ao verdadeiro lar, que é na pátria espiritual. E isso todos nós um dia teremos esse retorno. Uma outra dica de Humberto de Campos é com relação à prática da nossa fé. A fé é a certeza de que Deus sempre nos ajuda, nos auxilia nos momentos de dificuldade, é a certeza de que nós nunca estamos sós, nós nunca estamos abandonados. Então, se nós temos qualquer tipo de crença, e outra coisa, Deus não olha, não nos rotula pela nossa religião. Ele sempre vai nos ver por aquilo que nós fazemos, pelas nossas ações, por aquilo que nós executamos no nosso dia a dia, e não pela religião pela qual nós estivermos vinculados. Então, que nós, a fé que nós processarmos, que nós vivenciemos os ensinos que nós aprendemos dentro daquela nossa religiosidade. Então, a maior proximidade nossa para com Deus, através da prece, através da prática do bem, através do exercício do amor, que o amor a caridade é o amor em movimento, é quando nós desejamos o bem para o nosso semelhante. Mesmo para aqueles que aparentemente se dizem nossos inimigos, ou que nos magoam, ou que nos ferem, que nós não guardemos a mágoa, o ressentimento, a raiva, que nós não nutramos pelo nosso semelhante o desejo da vingança. Isso tudo, quando a gente faz esse exercício da prática cristã no nosso dia a dia, procurando aprendermos com os ensinos de Jesus e vivenciarmos esses ensinos, nós estamos treinando para a nossa volta à espiritualidade e de uma forma sadia. Trabalhar sempre é outra dica. O trabalho liberta a nossa alma. Quantas vezes as criaturinhas estão em processos depressivos, difíceis? Vamos trabalhar, vamos varrer o quintal, vamos lavar uma janela, não tenho nada para fazer. Vamos exercitar, cuidar da nossa mente, vamos trabalhar. O trabalho faz tanto bem, porque o trabalho, às vezes a gente tem aquele equívoco de pensarmos que o trabalho é somente aquele trabalho que provê as nossas necessidades materiais. Mas o trabalho é toda ocupação útil. Então, vamos nos ocupar de forma útil ao longo da nossa existência física, vamos procurar fazer todo o bem que nós pudermos, evitarmos de guardar mágoas, ressentimentos, procurarmos nos autocorrigirmos, aquele homem velho, egoísta, orgulhoso, tudo isso nós temos que trabalhar dentro do nosso coração. Quando nós fazemos este movimento de análise interior, quando a gente procura ser melhor, quando a gente procura tirar aquele homem velho que tem dentro de nós, egoísta, e a gente começa a ter Jesus como nosso modelo e guia, o Evangelho como nossa bússola, procurando pedir, através da prece, a resistência moral nos embates do dia a dia, nós estamos treinando para a morte. Então, nas pequenas tarefas, vamos fazer esse exercício todos os dias, porque às vezes nós queremos grandes missões, mas as missões que nós temos é na nossa família, a cada momento que nós temos na vivência do dia a dia, são as nossas tarefas. E ali, quando a gente faz o exercício do bem, nós estamos treinando para a nossa volta à espiritualidade. Então, nesse momento, nós vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade do aprendizado, com mais esse tema tão importante
desmistificando a questão da morte, que é a nossa volta à nossa verdadeira pátria. Gratidão à espiritualidade por mais essa oportunidade do aprendizado. Que sigamos todos em muita paz. Que assim seja.